E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Fico muito feliz em ter você de novo aqui com a gente. Agora eu quero falar sobre o que é fitoterapia. Uma vez que a gente já conhece um pouquinho, né, a si mesmo, a gente está longe de se conhecer muito bem, mas a gente já fez aí alguns exercícios que apontam aí melhor a tua energia vital, estão mostrando mais como você é na sua energia psíquica e tal. Você já sabe quais são os elementos mais predominantes, quais são menos predominantes. Agora está na hora da gente entrar mais profundamente nessa questão da fitoterapia para começar a selecionar melhor as substâncias para você, certo? Então a gente já está começando a avançar. Tô feliz, hein? Vamos lá. O que é fitoterapia? O que você já escutou sobre o assunto? Fíton, pessoal, fíton significa plantas. Terapia, significa tratamento. Lá no oráculo de Delfos, quando alguém tinha alguma doença, tava jururu, tava com problemas, a pessoa ela ia até o oráculo de Delfos e ela era recebida por um filósofo, e esse filósofo encaminhava a pessoa para um oráculo. Sabe-se ali que naquela região do oráculo de Delfos, eles faziam queima de muitas substâncias, né? Então se queimavam determinadas ervas, tinha uma fumaça terapêutica ali, né? E aí os oráculos, que normalmente eram mulheres, elas respiravam essa fumaça e elas entravam numa espécie de transe. E aí quando as pessoas entravam lá no templo, aqui em cima, né, do templo, na porta de entrada, estava escrito "Conhece-te a ti mesmo". Bacana, né? Então a palavra terapia, quando eles entravam para realizar algum tipo de tratamento, realizar alguma terapia, a primeira mensagem que eles viam era o quê? Conhece-te a ti mesmo. E aí as pessoas entravam, conversavam com o oráculo e muitas vezes o oráculo propunha certos tratamentos ou propunha certas coisas, né? Então vamos supor, a pessoa quebrou a perna. Não necessariamente, né? Evidentemente após os primeiros socorros ali da perna quebrada, mas não necessariamente a recuperação da pessoa eram medicamentos, eram remédios ligados às dores para a perna. Às vezes o oráculo, os filósofos pediam para a pessoa pintar, compor uma música, escutar determinados sons. Então a palavra terapia ela é muito mais profunda do que só um tipo de tratamento físico, mecanicista, né? A terapia pode ser um tratamento integral, na verdade, né? A palavra terapia está relacionado ao tratamento holístico, ao tratamento de corpo, mente e espírito. E é isso que faz a é isso que faz a fitoterapia. A fitoterapia não apenas é um tratamento para o corpo, mas também é um tratamento para a mente e para o espírito. Então, quando que começou a fitoterapia? A fitoterapia começou desde sempre, desde que o mundo é mundo. Lá nos nossos ancestrais, nos homens das cavernas, nós já fazíamos uso de substâncias para preservar o alimento. Fossem alguns minerais, fosse alguma substância, mesmo que seja para temperar o alimento, todo tipo de tempero é um tipo de fitoterapia, é evidente. Por que a gente tempera os alimentos hoje? O alho, a cebola é bactericida, antiviral, né? Por que a gente usa alho nos nossos alimentos? Para a gente combater, né, problemas de infecções ali, né, contaminações que podem ter no alimento. Então o tempero ele serve para essas condições. Então, meus amigos, fitoterapia é o tratamento à base de plantas. E quando que isso começou? Isso começou quando começaram os primeiros homens a usar as primeiras ferramentas. O primeiro ser humano que pensou em colocar um alimento numa panela, com certeza ali ele já fazia uso de algumas substâncias nesse sentido de preservação do alimento ou de melhoria de digestão e por aí vai. Os chineses, eles têm muito bem estruturado a sua história da medicina tradicional. Né? Então a medicina tradicional chinesa é muito estruturada, é muito conhecida, né?
é muito difundida até. A medicina tradicional chinesa a gente conhece no mundo inteiro hoje, a gente já nem fala mais medicina tradicional, a gente já chama até direto de medicina chinesa, porque ela já não é tão tradicional, já está se tornando até muito científica até. E a história da medicina chinesa ela é muito preservada, ela é muito conhecida, ela é muito estudada até. E um dos primeiros tratados de saúde, um dos primeiros tratados de fitoterapia, chama-se Shennon Pansal. Shennon, Shen significa mente, espírito, Non significa fazendeiro. Shennon é fazendeiro divino. Esse livro, né, esse tratado que eu estou comentando, pertence ao Shennon, a esse fazendeiro divino. Não se sabe exatamente se ele existiu, tá bom? Então esse livro, que remetem ao Shennon, né, como se ele tivesse escrito, ninguém sabe se realmente ele escreveu, ou ele sequer existiu em algum momento. Então atribui-se a esse material, porque o material existe, né? A matéria médica, né? Esse livro existe. Então atribui-se mais aos conhecimentos desses povos antigos e ancestrais. Então nesse tratado, Pansal, Pan significa raízes, né? Sal, ou Bencal, né? Pansal. Cal significa mato, né? Então, ervas e mato do Shennon. Jin, a última palavra do livro, né? Então fica Shennon Pansal Jin. Esse Jin significa livro clássico, tratado, né? Tratado de matéria médica, raízes e plantas, né? Do Shennon. E lá tem 365 substâncias classificadas entre superior, mediana e inferior. Superior são substâncias que eu consigo usar, tem uma ação terapêutica, tem uma ação fisiológica desejável, mas elas são muito seguras. A gente pode usar tranquilamente, assim, com poucos efeitos colaterais ou praticamente nenhum. Medianas são aquelas substâncias que eu preciso de algum acompanhamento. Eu não posso usar toda hora, eu só posso usar a hora que eu estou realmente doente. E as substâncias inferiores são aquelas substâncias que a sua ação terapêutica é justamente alguma ação fisiológica indesejável, não desejável ou indesejável. Tipo, como por exemplo, substâncias purgativas. Quem é que gosta de tomar um purgativo por brincadeira? Ninguém gosta, certo? Eu quero tomar um tônico para ficar mais forte, mais feliz. Agora, eu não quero tomar um purgativo sem precisar. Então, o purgativo, as substâncias purgativas, elas possuem uma ação não desejável, que é purgar, mas em alguns momentos essa ação é necessária. Por isso que são substâncias tidas como substâncias inferiores. Então, substância inferior não quer dizer que ela seja ruim, ou seja para baixo, nada disso. Pelo contrário, são substâncias legais, são substâncias positivas, são substâncias que estão lá para ajudar o ser humano. Porém, seu efeito colateral é a ação fisiológica desejável nesse sentido. Bom, e como é que o Shennon descobriu tudo isso, né? Dizem que o Shennon tinha a barriga transparente, então ele tomava uma erva e as pessoas conseguiam ver o que estava acontecendo na barriga dele. Então é bem legal, né? É historinha chinesa. Mas, no resto do mundo, a fitoterapia também existiu, né? No Ocidente, de uma forma geral, ela também existiu. E como todo bom ocidental, né, quando vai contar de história, a história começa onde pro ocidental? No Egito, né? Então no Egito Antigo, né, é aí que a história começa. Mas no caso da fito, é muito mais antiga do que isso. Não é só no Egito. Antes dos egípcios, os sumérios já faziam uso também da fitoterapia. Como eu falei, os primeiros assentamentos humanos, o primeiro homem que cozinhou um alimento, tenho certeza que ele já fazia uso de algum tipo de erva medicinal. Eu lembrei de uma história legal, pessoal, a história do chá verde. Dizem que o próprio Shennon, esse fazendeiro divino, esse cara que escreveu essa primeira matéria médica chinesa, há mais de 5.000 anos atrás, dizem que ele criou o chá verde, né? Então, a história é a seguinte, mudando completamente de assunto. Ele estava lá, sentado, encostado numa árvore, né, pensando na vida, depois do almoço, descansando, e aí ele estava fervendo água para ele tomar.
E aí ele encostou assim, estava deitado numa árvore de camélia, e aí caíram umas folhas dentro dessa água. E ele, muito preguiçoso, deixou as ervas lá, deixou as folhas lá, e depois, né, que a água ferveu, né, ele foi lá e tomou. E dizem que depois que ele tomou, a digestão dele ficou muito melhor. Como ele tinha a barriga transparente, né, a digestão ficou muito melhor. Então essa é a historinha da origem do chá verde, né? Então é engraçado. Mas voltando ao assunto. Então os sumérios... Nada a ver, né? Então aí os sumérios também faziam uso da fita e tal. E os egípcios, evidentemente, também deixaram tudo isso documentado. O legal dos egípcios é que eles tinham grandes manuais médicos, né? E um desses manuais foi encontrado numa expedição arqueológica, chama-se Papiro de Ebers. Lá fala sobre muitos tratamentos, fala sobre ervas, fala sobre hortelã, fala sobre sálvia, fala sobre várias coisas que a gente usa até hoje. Mas acho que, assim, a questão não é nem... assim, apesar da gente fazer uso dessas substâncias até hoje, o fato é os egípcios eles eram muito mais avançados no processamento das substâncias, assim como os chineses. Se eu for comparar a fitoterapia moderna, né, vamos em qualquer loja de produtos naturais, a maior parte do que a gente encontra ali na loja de produtos naturais, numa farmácia de manipulação, as ervas, a maioria delas, elas são folhas, flores, e elas estão praticamente in natura. Elas são secas, mas elas não passam por nenhum tipo de processamento. Já a matéria médica de medicinas tradicionais, como por exemplo a chinesa, ela já tem um processamento muito maior. Então, são raízes, são caules, são cascas e passaram por algum tipo de melhoramento, seja no corte, seja em ela ter sido pré-cozida, ou ela frita no mel, ou ela frita no vinagre, ou ela possui algum tipo de enriquecimento, algum tipo de pré-preparo. Esse pré-preparo, vamos chamar assim, ele remove toxicidade da substância, ele potencializa a ação da substância, ele melhora as qualidades terapêuticas da substância, certo? Então os egípcios também faziam isso, né? Não eram só os chineses, isso era exclusivamente chinês. Depois, né, já vindo para a Idade Média e por aí para frente, os árabes tinham muito conhecimento, muita herança dessa medicina, dessa combinação da medicina dos persas com a medicina chinesa. Lá a Índia e a China, elas compartilharam muitas informações há cerca de 2.000, 2.500 anos atrás, né? Já sabemos disso. O Tibete é bem o exemplo disso. Aquela região da Indochina é uma, né, Katmandu, aquela região ali onde existe a fronteira da China com a Índia. Se trocou muita informação, tanto no aspecto dentro da medicina, quanto no aspecto de comércio, enfim. E os persas se aproveitaram todo esse conhecimento, né? Então os persas tinham uma medicina muito avançada. Depois, com a expansão árabe, com a expansão do Império Otomano, esse conhecimento foi levado para toda a região da Europa, né? E aí a medicina europeia se influenciou muito por essa medicina árabe, por essa medicina do Oriente Médio, por essa medicina que veio do Oriente. Então haviam várias teorias gregas, né? Várias teorias muçulmanas, islâmicas, né? Dentro da medicina até o século XIX. Um autor importante que vale a pena destacar é um cara chamado Avicena. O Avicena também é um grande sábio, escreveu muitos livros e ele acabou servindo de fundamento para a fitoterapia ou para a área de substâncias medicinais até o início do século XIX. Daí o que começa a acontecer, pessoal? Começa a acontecer toda uma revolução, né? Começa a acontecer uma mudança, vem essa questão do iluminismo, vem essa questão da era industrial, vem essa questão
de todo o Novo Mundo. E, resumindo bem a história, após a Segunda Guerra, muitos medicamentos foram desenvolvidos, principalmente os penicilínicos, né, os antibióticos. E aí, essa nova ciência, esses novos medicamentos, patenteados, muitas vezes por empresas já, ou por governos, ou seja, já havia essa questão do capital, do capitalismo, até então, até o século XIX, isso evidentemente existia, criação de remédios e tal, mas não era tão forte quanto depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo que não tinha dono, como a fitoterapia, né? Quem é dono da passiflora? Quem é dono da espinheira santa? Ninguém é dono, né? Evidente, ninguém é dono. Então, todos esses medicamentos sem dono, eles foram taxados de retrógrados, medicamentos que não funcionam, medicamentos que eram... E realmente tinha muita coisa, né, que provavelmente não funcionava ou não era exatamente para que servia aquilo, né? Mas muita coisa não, muita coisa era útil e enfim. E aí, então, após a Segunda Guerra, veio o desenvolvimento da penicilina, veio o desenvolvimento dos antibióticos, e aí acabou para a fitoterapia, acabou praticamente o que era medicina natural começou a entrar em desuso por conta dos novos medicamentos sintéticos, por conta do novo mundo, né? Por conta de tudo isso, toda essa revolução científica que estava acontecendo. Década de 40, 50, na década de 60 surgem os primeiros anticoncepcionais, mas mais importante do que os anticoncepcionais, ou tão importante quanto, surgem os primeiros psicotrópicos eficientes. Os primeiros medicamentos que são usados para pacientes com distúrbios psiquiátricos, esquizofrênicos e por aí vai. Então isso é uma revolução, porque imagine, até a década de 60, início da década de 70, existiam ainda processos médicos, né, neurológicos para tratamento de esquizofrenia, ou seja, a lobotomia. Existe um americano que fazia uma lobotomia transorbital. Então, até a década de 60, né, uma neurose, crianças que eram agitadas faziam-se lobotomia, né? Se tirava algumas conexões do córtex pré-frontal, enfim, não sei, né, como esses pacientes estão hoje, mas com certeza não era o melhor método de tratamento. Então, quando surgiram os medicamentos, né, para esquizofrenia e por aí vai, para transtornos emocionais graves, isso foi uma revolução. E aí surgiram os anticoncepcionais e por aí vai. Então, da década de 40, 50, 60, houve essa construção do novo mundo, né? Uma nova legislação de medicamentos surgiu e a fitoterapia entrou em desuso. Eu posso até afirmar que a partir do início do século XXI agora, a partir de 2000, é que começaram a se retomar os benefícios dessa terapia natural. Voltamos a olhar com outros olhos esta nova fitoterapia, né? Então, a fitoterapia clássica, tradicional, ela é uma fitoterapia que traz muito benefício para as pessoas, né? E até então, os médicos estavam, né, não só os médicos, a biomedicina de uma forma geral, ela tenta usar cada substância medicinal em sua causa e efeito, né? Então ela quer pegar a cafeína e usar como um medicamento, né? E a cafeína é uma substância isolada, evidentemente, só que ela tem mais do que uma ação fisiológica, ela tem muitas ações fisiológicas. Então existe essa tentativa de pegar uma substância cheia de ativos, cheia de constituintes químicos, separar um desses componentes, patentear e vender. É isso que são os medicamentos hoje, né? Então, desde a virada do século, a partir do ano 2000, novas legislações têm se fortalecido, a Organização Mundial da Saúde tem incentivado o uso das fitoterapias tradicionais. Então, assim, na Europa e nos Estados Unidos, ainda é muito frequente
o uso da fitoterapia como causa e efeito. Então, a inserção da fitoterapia como um recurso farmacoterápico dentro da clínica biomédica, certo? E quando eu falo fitoterapia clássica, eu estou dizendo que é uma racionalidade médica separada da biomedicina. Ela é não que não se leve em conta, mas ela possui outros elementos associados. Até porque não existem estudos suficientes e na velocidade que se precisa ter para comprovar que determinados medicamentos que se faz uso há muitos anos, né, na fitoterapia, se eles funcionam ou não. Existem vários, por exemplo, aqui no Brasil recentemente, a moringa foi tirada de circulação porque, apesar de ser usada há muitos anos, a Vigilância Sanitária resolveu tirar a moringa de circulação porque não havia estudos suficientes que comprovam sua eficiência ou sua segurança. Bom, tá aí. Não é uma crítica, nada disso, pelo contrário. Eu acho que realmente a gente tem que fazer mais estudos e entender como é que essas substâncias funcionam. Mas quando a gente usa, por exemplo, a moringa dentro de uma racionalidade tradicional, respeitando as dosagens, respeitando o tempo de uso, respeitando a forma de uso, é muito mais seguro, porque nós temos toda uma questão de uma experiência por trás. Vou dar um outro exemplo para vocês. A própria medicina tradicional chinesa, a fitoterapia chinesa, ela vem de muitos e muitos anos, ela é secular, ela é milenar. E se faz uso de substâncias até hoje, se faz uso de fórmulas da medicina chinesa até hoje. E como é que você, e não existem estudos que comprovam determinadas fórmulas. E a gente sabe que funcionam. Né? Então, hoje tem se pesquisado, ok, daqui a 10 anos mais e mais pesquisas vão aparecer e é provável que todas as dúvidas que a gente tenha sejam tiradas, com certeza. Mas hoje, em 2019, muito do que se usa na medicina tradicional chinesa, na racionalidade médica chinesa, nós não temos certeza científica se funciona ou não. A gente sabe que funciona empiricamente. Então, como é que os Estados Unidos, por exemplo, um país que leva super a sério essa questão da legislação farmacêutica e tal, permite o uso da fitoterapia chinesa, uma vez que não tem uma comprovação científica? Porque se leva em conta o fator tradicional, certo? Então, é isso que eu estou trazendo para vocês agora. Então, existem hoje, né, nos tempos modernos, existem dois tipos de fitoterapia. A fitoterapia, na verdade, é uma só, lógico, é o uso de plantas medicinais. Mas, assim, a gente percebe na forma de uso que existem dois tipos de uso. O primeiro deles é a forma biomédica, que é muito usada na Europa e nos Estados Unidos, como eu comentei, e ela leva em consideração toda essa parte científica e toda essa parte acadêmica da fitoterapia. Mas, além disso, ela também leva em consideração os seus constituintes conhecidos. O uso da fitoterapia biomédica leva mais em consideração os constituintes da planta do que necessariamente o seu todo energético, diferente da fitoterapia tradicional. A fitoterapia biomédica, a vantagem da fitoterapia biomédica é que quando você leva em conta esses constituintes, você sabe melhor todas as interações medicamentosas, você consegue prever e antecipar alguns resultados. Mas a principal dificuldade você limita muito o uso da fitoterapia. Você está utilizando a fitoterapia como mais um medicamento. E aí, na verdade, você perde a essência da fitoterapia, que é levar em consideração o todo da pessoa e o todo da planta. Né? Você só está levando em consideração a parte fisiológica. Você não está pensando na parte emocional, você não está pensando na parte energética. Não, você está usando só uma única parte. Já a fitoterapia tradicional leva isso em conta, leva a parte mental, emocional, física, tudo isso em conta. Porém, muitos terapeutas herbalistas acabam não levando em consideração diferentes interações medicamentosas, pode não levar em consideração, de repente, algumas doenças crônicas. Então, o melhor que a gente pode fazer é dominar os dois mundos. Usar cada substância ou em cada tratamento, usar aquilo que a gente tem de melhor, usar o melhor da biomedicina e usar o melhor da medicina tradicional. Eu falo como farmacêutico, falo como psicólogo, muitas vezes na parte acadêmica, mas como herbalista também eu vejo essa parte tradicional.
Então a gente tem sempre mesclar esses usos e fazer uso daquilo que é mais indicado para cada caso. Se o paciente tem muitas doenças crônicas, faz uso de muitos medicamentos, nós temos sim que podemos pensar como um fitoterapia tradicional, mas levar em consideração a parte biomédica. Se de repente o paciente é jovem ou então não tem muitos problemas de saúde, se você olhar a questão de forma mais tradicional, você vai ampliar ainda mais os resultados, certo? Então, o bom é a gente sempre navegar nos dois mundos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É legal a gente encontrar esse meio do caminho, que eu acredito que é o futuro, né? Acho que o futuro caminha para essa sinergia dos dois tipos essas duas racionalidades de fitoterapia. Combinado? Então é isso, pessoal. Agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Postem aqui os comentários, vamos conversando, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.